E tem um episódio muito marcante da minha infância, que quando as pessoas perguntam como foi a minha infância, talvez seja o mais forte, que é quando a minha mãe sai de casa pra ela poder ir no médico, se eu não me engano, e aí que, eu não lembro exatamente o que era, mas eu lembro exatamente do momento em que eu resolvo, diante do espelho, botar as roupas dela. E eu não entendi aquilo, eu era uma criança brincando e eu quis colocar as roupas da minha mãe. Pra mim aquilo não era sobre ser homem ou ser mulher, pra mim aquilo era uma brincadeira. É uma E roupa, aí, né? Me despertou mas curiosidade. que naquele momento tinha uma inocência em mim. Mas eu lembro que automaticamente minha mãe chegou. Quando minha mãe chegou e me viu com aquela roupa, eu lembro que a minha mãe, ela não me repreendeu, ela não me bateu, ela não me xingou, mas ela chorava tanto, mas tanto, que eu chorei junto com ela também. Mas eu chorei sem entender o porquê que eu tava chorando, porque aquilo pra mim era uma brincadeira. Mas depois desse choro, ela me fez prometer que nunca mais, na minha vida, eu ia vestir as roupas dela. E que nunca mais eu poderia usar, brincar com coisas de mulheres, porque eu não era uma mulher, porque eu era um menininho. E eu costumo dizer que desde criança eu nunca tinha me entendido como menino. Eu acho que eu fui socializada como tal, porque desde meu nascimento, na minha certidão, né, inicial, mesmo pós-retificação, tinha lá escrito que eu era um menino do gênero masculino. Então eu acho que as pessoas me socializaram e me criaram enquanto menino, mas eu acredito que eu nunca tenha sido um menino, sabe? Não sei se talvez faça sentido. E é muito interessante falar isso porque muita gente pergunta, mas quando que foi sua transição? Tem pessoas trans que têm um marco, né? Que falam assim, nossa, pra mim tal dia ali, que não sei o quê. Eu acho que eu não tenho esse marco, eu acho que foi tudo muito contínuo. E aí quando eu lembro dessa história da minha mãe, eu consigo visualizar que na minha história eu sempre entendia que eu não era como as outras pessoas, mas eu também não sabia quem eu era. E eu fui super pressionada a ser algo que esse algo era um menino, um homem. Então, tipo, de alguma forma... Você fala também, né, que você era o primeiro neto, né, primeira neta. Era isso, pra eles era isso. Muito, né? Essa figura. Tinha uma figura que era tipo assim, nossa, o primeiro menininho, o primeiro neto, o filho da Lena. Tipo assim, era isso, assim, pra mim. Então tinha uma expectativa de gênero muito grande antes de eu nascer. Quando eu falo expectativa, não era a expectativa de chegar a uma criança, era uma expectativa de um menino, de um homenzinho que ia chegar, sabe? Você tá alugando um triplex na minha cabeça, tá? Porque eu passei por coisas assim que, olha, mas um dia eu falo, né? Porque é bom, né? Porque... Não sou trans, mas assim, eu também amava pegar as roupas da minha mãe, colocar salto, da minha, né? A toalha, né? A toalha, e é isso, né? As pessoas querem que a gente performe uma masculinidade que às vezes ela nem existe na gente. E a gente realmente vai sendo educados pra replicar isso só depois, talvez muito tarde, a gente não tem essa força que a Giovanna Eliodoro tem, né? Temos essa força. Quando a gente olha pra gente hoje, sem dúvidas nenhuma, me lembra o que a gente viveu. Então, por isso, talvez que eu tenha dito no início que uma das minhas maiores vitórias é olhar pra mim e falar, nossa, no meio de tantos caos. Olha onde eu cheguei. Né, sabe? Ai, maravilhosa! E você falou da faculdade, né, de história, assim, por que história tu escolheu? E também se tu tinha outras opções na época de curso. Então, essa pergunta é babado porque eu lembro que eu queria muito fazer ou jornalismo ou ciências sociais. Minha primeira opção tudo meio ali, assim, né? Tá ali. Tá no mesmo caminho, estamos falando de humano. Estamos todos humanos. Aí... Aqui é o Xerazade, estamos todos... A única raça que existe é a humana. Eita, que problemática, né? Eita, babado. Mas, pra mim, assim, eu lembro que eu queria muito ir pra essa área porque me interessava muito estudar a sociedade ou, de alguma forma, produzir algum conhecimento sobre o que a gente estava vivendo. Só que eu lembro que eu passei em Ciências Sociais em uma universidade pública e meus pais não tinham condições de que eu fosse para uma outra cidade estudar nessa universidade. Então eu entendia que eu precisava de ter uma segunda opção. E aí foi nessa segunda opção que eu fui tentar vagas no ProUni. E aí eu fui tentar vagas integrais em algumas universidades privadas. E eu lembro que um dos cursos que eu tinha escolhido como primeira opção era Ciências Sociais e o segundo era História. E aí eu não passei para Ciências Sociais e logo depois do ensino médio eu já tinha passado para História numa universidade privada. Eu já saí do ensino médio passando em algumas universidades. Eu lembro e já foi direto? Foi bem isso, assim. Tipo, foi
tipo, saí daqui da escola. Bora, bora viver. E aí foi pra mim um pouco assustador, mas nem tanto, porque eu já tinha uma experiência dentro do teatro. Então eu já fazia teatro antes, mesmo que em paralelo mesmo que em paralelo com o ensino médio, ensino básico, então já fazia teatro. Então, pra mim, chegar na universidade não foi tão surpreendente, no sentido de, nossa, aqui eu posso administrar meu tempo, eu posso sair, entrar da sala quando eu quiser, eu posso... Coisas desse tipo, né? Tipo, O teatro é libertador, né? eu acho que o teatro, ele me deu o entendimento de que eu podia ser quem eu quisesse ser e que eu tinha uma liberdade, de fato, pra poder criar a minha própria trajetória. Então, eu chego da universidade já com esse conhecimento e vou pra história. Mas quando eu escolhi história, era porque eu queria muito contar o que não era dito. E eu queria mesmo saber sobre a minha história. Talvez isso seja um pouco egoísta, mas eu queria muito saber sobre a história da minha família. Eu acho muito legal as pessoas que falam assim, nossa, minha avó é italiana, de tal lugar. A árvore genealógica. E aí minha prima, e aí se casou, não sei o quê. Gente, eu não sei de que buraco que eu vim. Sabe? E por que eu falo isso? Porque a nossa história foi apagada, tipo. Então, é um processo muito intencional de que histórias como as nossas sejam apagadas, porque falar de história é falar de poder. Falar de memória é falar de poder. Então, pra mim, foi muito necessário entender que eu tinha uma obrigação de contar a história dos meus, pesquisar um pouco mais sobre aquilo que não era uma possibilidade. Então, eu entro dentro da história e ali dentro eu crio novas possibilidades de construir memórias para a população trans e travesti, para a minha família, para pessoas pretas, para pessoas LGBTQIAN+, e por aí vai, sabe?